eu sou Lohana Carneiro, vestibulanda de Geografia de 2018. A nossa videoaula de hoje será muito importante para você, vestibulando como eu. Esse assunto é bem recorrente nos vestibulares. Caiu no Enem 2017, caiu no segundo exame de qualificação da UERJ, para você que é aqui do Rio, e caiu também no exame discursivo de Geografia da UERJ. Então, quer dizer, um assunto bem recorrente, é um tema bem importante para a Geografia, então é sempre bom você se ligar nisso. A nossa videoaula de hoje será sobre estrutura fundiária brasileira. Como que é dividido as propriedades rurais no Brasil? Igualmente, desigualmente? Então, vamos entender para você tirar uma nota ótima no Enem, para você se sair bem. Então, vamos lá. Estrutura fundiária brasileira. Uma característica importante que você tem que saber de primeira é que a estrutura fundiária brasileira é concentradora de terras. Mas, Lohana, como assim concentradora de terras? Concentradoras de terras quer dizer que são muitas terras, grandes propriedades rurais nas mãos de poucos proprietários. Vou dar um exemplo bem simples e bem rápido para vocês. Você tem um bolo, aí você convida 10 amigos para ir na sua casa comemorar o seu aniversário. 10 amigos, você tem um bolo. A metade do bolo você dá para o seu melhor amigo. E a outra metade você tem que dividir entre 9 pessoas. Vai dividir igualmente? Não. 50% do bolo na mão de uma pessoa só. Isso que aconteceu no Brasil, gente. Mas, Lohana, como que isso aconteceu no Brasil? A gente sabe que tudo é um reflexo da história, né? Não tem como a gente estudar a geografia, a gente entender muitos acontecimentos sem estudar antes um pouquinho da história. Então, vamos lá. A gente sabe que o Brasil, né, teve todo o seu período colonial e com isso a gente tem marcas, tem resquícios até os dias de hoje. O Brasil colonial, o sistema colonial do Brasil era o sistema de plantation, tem essas 4 bases principais. Então a plantation é um latifúndio, que é uma grande propriedade rural, com mão de obra escrava, que vai para o mercado exterior, que no caso era a Europa, e monocultor, que produzia apenas um tipo de cultivo. Mas, Lohana, a gente não vive mais no Brasil colonial. Por que até hoje o Brasil, então, é um país concentrador de terras, se a gente não vive mais o período colonial? Então, queridos, em 1850 foi assinada a Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras dizia que terras devolutas só poderiam ser adquiridas a partir da compra. Num leilão, você pagava à vista para ter essa terra. Lohana, o que são terras devolutas? Terras devolutas são terras do Estado. Então, enquanto que você não comprasse essa terra seria do Estado. Mas, Lohana, isso é normal. Para você ter terra, para você ter uma casa, qualquer coisa, você tem que comprar, né, esse imóvel para você dizer que é seu. Mas, gente, 1850 ainda não tinha nem sido assinada a Lei Áurea. A Lei Áurea foi em 1888. Essa lei de terras foi apenas uma forma de permanecer, de garantir as terras nessa minoria. Não foi uma forma de redistribuição de terra, de todo mundo ter terra igual no Brasil. Não foi isso. A ideia foi a permanência das terras nas mãos dos poucos proprietários, da aristocracia rural brasileira. Tá, Lohana, então, desde 1850 até hoje, é assim? Sim, gente, é assim até hoje. Então, Lohana, você já me falou como que é a concentração de terra no Brasil, já me disse o porquê dessa concentração de terra, e agora eu quero saber as consequências dessa concentração de terras. Um conflito entre quem tem muita terra e quem tem pouca terra. Só uma observação que é importante você saber, praticamente 70% do que é consumido no Brasil de produtos agrícolas vem da agricultura familiar, vem do pequeno agricultor. Então esse dono de terra, ele não está ajudando propriamente dito o Brasil. Não está trazendo alimento para dentro da sua casa. Esses alimentos ainda são exportados para o exterior. E esse pequeno agricultor, que abastece 70% do que nós brasileiros consumimos, ele não é ajudado pelo Estado. Ele não tem as suas terras garantidas por lei. Então, esse é o conflito. Pequenos proprietários camponeses
com a grande aristocracia rural, que permanece durante anos no Brasil. São as mesmas famílias que continuam com essas terras no poder. E Lohana, qual seria uma solução para esse problema? Praticamente todos os problemas, a gente tem que haver uma solução, né? A solução para esse problema seria a reforma agrária. Nossa, Lohana, já ouvi falar de reforma agrária. É bem debatido, né? Reforma agrária é uma coisa que já vem se debatendo há muitos e muitos anos, porém é uma coisa que nunca aconteceu e às vezes a gente não entende da onde vem essa reforma agrária, o porquê da reforma agrária. Gente, a reforma agrária nada mais é do que a redistribuição de terras improdutivas, terras que não têm nenhuma função social para esses camponeses, para esses trabalhadores rurais. Então, você pega uma terra que não tem função nenhuma social, que ela é completamente improdutiva para o Estado, improdutiva para o Brasil, propriamente dito, você ia redistribuir essas terras e você ia dar condições para ele plantar, para ele colher de forma tranquila e assim ajudar o próprio mercado, já que no Brasil 70% do que é consumido vem desses pequenos agricultores. E Lohana, esse assunto, a gente pode debater sobre estrutura fundiária atualmente? Podemos. É um assunto bem atual e a gente sabe que o vestibular ele gosta de trabalhar com atualidades e a gente tem como MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e esse movimento é bem pertinente até os dias atuais. A gente tem atuações do MST até hoje. A gente teve uma agora em 2017. Então, o vestibular ele pode cobrar de você essa atualidade, né, dos movimentos do MST, junto com as características da concentração de terras, as características da estrutura fundiária, né, o porquê dessa concentração de terra. Então é bem bacana você ficar bem atualizado conforme é isso. É um assunto bem pertinente. E, gente, isso não é a concentração de terra, não é apenas uma característica do Brasil. Não é uma característica única. O Brasil é sim um dos países com a maior concentração de terra no mundo. Sim. Isso daí já é dado, é fato, não tem como negar. Porém, isso é uma característica de países que tiveram o seu passado colonial. Outros países da América, da Ásia, da África também têm essa concentração de terras, que são o quê? Muitas terras nas mãos de poucos. Não é apenas um problema, um agravante no Brasil. Outros países também carregam esse problema. Já os países desenvolvidos, se a gente for falar sobre estrutura fundiária, os países desenvolvidos já têm uma estrutura mais igualitária. Agricultura familiar, altamente desenvolvida, altamente tecnológica e voltada para o mercado interno. Já em países subdesenvolvidos, países que têm essa característica colonial, você tem essa grande concentração de terras, onde só aumenta a desigualdade social. Então é importante você se ligar em estrutura fundiária brasileira. Só fazendo uma revisãozinha aqui bem rápida, bem básica para você. Estrutura fundiária brasileira, primeira coisa que tem que ter na cabeça: concentradora de terras, muitas terras, grandes propriedades rurais, latifúndios, na mão de poucas famílias, de poucos proprietários. Lohana, por que disso? Porque o Brasil tem toda a sua característica ainda, resquícios coloniais. Qual foi o passo que a gente pode dizer que afirmou essa característica de poder, de posse, de só quem tem dinheiro que tem terra no Brasil? A Lei de Terras de 1850. Então é outro fator importantíssimo. E outro fator importante para a gente lembrar disso aqui é a reforma agrária, que seria uma solução. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte aqui o vídeo, compartilhe entre seus amigos. O Geo com a Lohana também está presente nas redes sociais, Facebook como Geo com a Lohana e Instagram também como Geo com a Lohana. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, até a próxima!